Debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, vejamos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a verdade, o caminho e a vida. A Palavra de Deus. Terça-feira, 14 de março de 2023, debaixo da graça de Deus, iluminada por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para esta terça-feira. Voltai ao Senhor, vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus capítulo 18, versículos 21 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme quantia. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas uma moeda. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que ele pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, eliminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna, e que essas palavras, que elas penetrem no mais íntimo de nossos corações e amoleçam nosso coração através do perdão, da gratidão e do amor. Aqui Pedro pergunta a Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar um irmão meu se ele me ofender até 7 vezes? Jesus: não, você deve perdoar até 70 vezes 7. Aí Jesus vai e conta essa parábola que havia aquele patrão que resolveu acertar conta com o pessoal, chama um daqueles que devia uma enorme quantia. E aí ele mandou que vendesse tudo que ele tinha, inclusive mulher e filhos, para que pagasse a dívida. Ele prostrou-se diante do patrão e suplicou: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Diante dessa súplica, o patrão teve compaixão dele e perdoou a dívida dele. Ele sai dali, logo adiante, ele encontra um de seus companheiros que lhe devia apenas uma moeda. Ele agarrou aquele companheiro, judiou dele, sufocou, e aí ele pegou e fez a mesma coisinha que ele havia feito com o seu patrão. Postou-se no chão diante dele, suplicou: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas ele não teve compaixão do seu irmão. Mandou
agarrá-lo, prendê-lo, até que pagasse toda a dívida. Os companheiros, indignados com aquilo que ele havia feito e sabendo de toda a história, chegaram no patrão e contaram o que havia acontecido. O patrão manda chamar aquele empregado e diz: pá, empregado perverso e mau, eu te perdoei toda a dívida, tu também não deverias ter feito a mesma coisa com o teu companheiro? Aí o patrão ficou indignado, pega, entrega ele aos torturadores e manda prendê-lo até que pague a sua dívida. Porque é assim que o nosso Pai que está no céu fará conosco se nós não perdoar a quem nos tem ofendido. Então o perdão é coisa séria, nós devemos tomar isso aqui como uma lição, porque na verdade é uma lição essa parábola aqui do Senhor, para nós ver que é preciso nós perdoar, porque se nós não perdoar, o nosso Pai que está nos céus também não nos perdoará. Portanto, quantas vezes se deve perdoar se um irmão pecar contra a gente? Até 70 vezes 7. O que significa isso? Infinitamente, que não tem fim. Seja lá quantas vezes for, nós devemos perdoar, é obrigação de todo cristão. Porque se nós não perdoar, o nosso Pai que está nos céus também não nos perdoará. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia, uma terça-feira iluminada e abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo para todos, e a bênção dele que é Pai, Filho e Espírito Santo desse permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha